dia, boa tarde ou boa noite, meus queridos alunos aí do Vai Cair na Prova. Eu sou o professor Ângelo, sou professor de História C de Santa Felicidade do Centro e também coordenador ali de alunos do Centro. Minha primeira aula eu esqueci de me apresentar, porque eu já penso que são parça já, né? Então, bora que bora para a aula 2, tá? De História C, conceitos históricos. Então, assim, antes de falar, né? É importante dizer que a história ela não vive sem conceitos, tá? Os conceitos eles fazem parte da história como um todo, ok? Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que colocar aqui, né, é explicar quais conceitos nós iremos trabalhar. Para explicar quais conceitos a gente vai trabalhar, nada mais justo do que colocar, né, a gente tem um professor que trabalha com vocês aí, que é o professor Vitor, né? Ele é o diretor geral e ele assim, ele consegue com a sua galhada incrível explicar os conceitos que a gente vai trabalhar. Então, olha só. Imagine que o Vitor seja a história. A cabeça dele ali, ele é a história. Quais conceitos nós iremos trabalhar? O conceito que nós iremos trabalhar, ele segue a galhada do nosso querido diretor. Ó, o primeiro conceito, que segue esse galho aqui de baixo, é o conceito de tempo. Depois, a gente avança para o conceito de memória, ó, seguindo a galhada dele. E você vê, essa galhada aqui ó, já é mais robusta, ela já tem dois conceitos, que é o conceito de cultura e o conceito de patrimônio. Você veja que eles se ligam ali, né? Quer dizer, foi interessante. Daí nós temos o conceito de ideologia, também essa galhada aqui também é forte ali, ó. Conceito de gênero, o conceito de feminismo e conceito de revolução e, por fim, o conceito de golpe. Então você observa bem que existe ali a história, ela se utiliza como se fosse de uma galhada de conceitos para conseguir, né, fazer com que as coisas funcionem, ok? Primeiro conceito que a gente vai trabalhar, seguindo a ordem do nosso querido diretor Vitor, da galhada dele, é o conceito de tempo. O tempo, além de conceito, ele é uma dimensão. É uma dimensão que nós temos e o tempo está aí passando. Por exemplo, eu consigo observar aqui quanto tempo eu estou a 2 minutos e 25 falando com vocês. Então, quer dizer, o tempo está ali correndo. Ele é uma dimensão, ele acontece. O problema é, o conceito de tempo é uma criação humana. Por mais que o tempo exista, independente do ser humano ou não, o nome tempo, conceito tempo, é um conceito humano. E para a história, ela não existe sem tempo. A história precisa do tempo para conseguir pautar ali os seus estudos. Sem o tempo, ela não consegue pautar nada e ela fica meio que perdida. Uma história sem tempo, ela é um monte de emaranhado de fatos que a gente não consegue organizar. Então, o tempo ele também é uma forma de organizar. E aí que vem a questão: o tempo não é único. Cada sociedade pensa o tempo de uma forma específica. Então, por exemplo, para quem assistiu a live minha do Taborda, quando a gente falou, se não assistiu, tá perdendo. A gente falou sobre a ideia de como cada cultura, né? Como que a cultura influencia na questão biológica nossa. Se hoje eu pegasse e fosse lá para o Japão, eu não pode, né? Por causa do coronavírus. Vamos supor que eu pudesse e eu fosse para o Japão. O tempo lá, por mais que seja marcado em horas, vai parecer diferente para mim. Porque aqui na sociedade brasileira o tempo é marcado de uma forma e lá, por causa de diferentes fusos horários, acaba sendo marcado de outra forma. Ok? E isso vai variando também em outras questões, como por exemplo calendários. Né? Nosso calendário hoje nós estamos em 2020 depois de Cristo. Tem calendário que está em ano 1400, tem calendário que está no 5000 e pouco. Diferentes marcações de tempo. Ok? Tá. Daí nós temos, né, uma coisa que é bem interessante aqui. Por que é legal a gente falar da questão do tempo? Como é que eu mostro para vocês que esse tempo ele não é geral para todo mundo? Essa linha do tempo aqui é uma coisa que eu acho que tipo, todo mundo que deve estar vendo essa aula, pelo menos do curso ali, já deve ter visto. Pré-história, antiguidade, idade média, moderna e contemporânea. Né? A linha do tempo da história. Então, deve a hora que talvez algumas pessoas talvez não tenham visto e tal. Essa linha, ela não é geral. Essa linha segue basicamente a história da Europa ali, da Europa, da África, por assim dizer. Da Europa, da África e do Oriente Médio, por assim dizer. Ela segue essa linha. Só que se a gente for parar a pensar, veja bem, ó, quero que vocês se atentem a isso aqui. Que é 1453, fim da Idade Média e início da Era Moderna, correto? Então nós temos aqui
os períodos da história do Brasil. Aqui está horrível de ver, mas vai começar aqui basicamente, ó, 1480 e pouco, vai ser quando vai começar a vir as caravelas e tal, né? Na verdade, descobrimento da América. E 1500, mais ou menos, aqui, começa, por assim dizer, a história do Brasil. Eu fiz dessa forma pequena, porque eu quero que vocês entendam que existe como se fosse uma linha aqui. Ó. Esta linha aqui, ela trabalha em relação à história que a gente considera a história do mundo versus a história do Brasil. Daí vem a nossa questão. O Brasil, ele não existia antes de 1500? Na verdade, ele existia. Ele só começou a contar a sua ideia de história moderna, por assim dizer, a partir de 1500. Só que se a gente for parar para pensar, existe uma outra história. Então, por exemplo, supondo que essa linha aqui, ó, que eu fiz aqui, essa linha aqui, ela seja uma linha que represente 10.000 a.C. Então, quer dizer, de 10.000 a.C. até os 1500 não tinha nada no Brasil? Não tinha nada, era tipo, não tinha porcaria nenhuma. Não. E aí que tá, havia alguma coisa. E o que havia aqui? Havia um período de pré-história / história antiga nessa região. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Ah, mas peraí, cadê a Idade Média? Em relação à América, na verdade, não só ao Brasil, não houve Idade Média. A América ela começa numa pré-história, como todo mundo, né? Os primeiros seres humanos, a questão da caça, coleta e tal. Ela avança para a história antiga, que ela começa a desenvolver um formato de escrito, uma língua, só que aquele formato tradicional, focado na agricultura, sociedades mais simples. E depois ela parte direto para a Era Moderna. Então a gente pode dizer que existe pré-história, história antiga, moderna e contemporânea, quando a gente fala de América. Tá? Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque o tempo não é igual para todas as sociedades. Essa ideia de tempo que nós temos aqui, ó, essa ideia aqui, essa ideia é uma ideia extremamente eurocêntrica, que não representa o mundo todo. Ela representa algumas regiões do mundo com ênfase na Europa. Ó, alarme tocando, é uma delícia, né? Ok? Prosseguindo. Nós temos então, né, também alguns tipos de tempo. O primeiro tempo é o tempo cronológico. O tempo cronológico é o tempo que segue um padrão linear do ser humano. Por exemplo, eu acordo 6 horas da manhã, tomo meu café, tomo um banho, vou trabalhar, trabalho até tanto. Isso é o tempo cronológico. O tempo que passa o dia, a noite e assim por diante. O tempo já cultural é aquele baseado de acordo com uma cultura. Por exemplo, a história dos vikings ou a história do catolicismo, que isso já normalmente ligado a uma cultura até uma religião também, né? Que as coisas meio que se interligam ali. Então, por exemplo, a mitologia nórdica teve o seu tempo de vida. A mitologia católica, ela está aí, firme e forte, continuando. Então, esse é o tempo cultural. Ele não tem uma ideia assim, você não sabe como é que é o início e o fim dele. Pode ser que ele seja rápido, pode ser que ele seja muito longo. O tempo social é de acordo com cada sociedade. Por exemplo, a sociedade do Brasil colonial, que o nosso querido Augusto vai falar. Obviamente, né, gente? A gente sabe que a aula do Augusto é uma coisa mais ou menos assim, ó, porque ele é muito alto e tal. Vai fazer o quê? Então, basicamente, o Augusto vai falar para vocês da sociedade colonial, da questão do. E a sociedade colonial ela muda dentro da própria parte da colônia. Entre sociedade colonial açucareira e sociedade colonial mineradora, tá? Então, o tempo social é de acordo com cada sociedade. E nós temos o tempo histórico. O tempo histórico é o processo no qual. Não, é o processo no qual. Deixa eu apagar isso aqui para vocês. É o processo no qual o ser humano elabora a história. Então, basicamente todo mundo, você que está aqui vendo a sua aula, você tem um tempo histórico. Eu tenho um tempo histórico, todo mundo. Todo sujeito histórico tem um tempo histórico. Dentro do tempo histórico, a gente tem o tempo de curta duração, que reflete acontecimentos mais ligados ao nosso cotidiano, coisas da vida mesmo, tipo, por exemplo, um diário seu, um registro que você tem, o seu Twitter, o seu Facebook, o seu Instagram. E o tempo de longa duração, ele reflete uma estruturação da história. Daí sim, vai colocar, por exemplo, século 2020. O ano que teve a pandemia do Covid. Vai para a história. Isso é um tempo ali que a gente pode encontrar de longa duração, porque ele vai refletir uma estruturação da história. Né? Vai ser um ano não pode parecer tão longo, mas ele sim, é um ano que vai modificar a questão do tempo histórico, como as pessoas vão lidar com o tempo. E o tempo de curta duração é aquilo mais específico, ok? Memória. A memória é muito fácil definir o que é memória, se a gente for parar para pensar, porque todo mundo
Quem tem Alzheimer também tem. Mas todo mundo, no geral, tem memórias. Memória é uma coisa comum, uma coisa do nosso cotidiano, da nossa vida. Então, a memória é a propriedade de conservar essas informações, propriedade que se refere a um conjunto de funções psíquicas que permite ao indivíduo atualizar impressões ou informações passadas, ou reinterpretadas como passado. Não quer dizer, memória é quando você lembra o passado, né? Quando você imprime informações do passado na sua cabeça. E a memória, existem diversas pessoas que falam da memória, né? A memória começou a ser questionada na década de 70. Por que a memória começa a entrar na área da história na década de 70? Veja bem, na década de 70, uma pessoa que tinha, sei lá, 20 anos, em 1920, ela tinha 70 em 1970. Então, quer dizer, ela lembrava da Primeira Guerra Mundial ainda. Fácil, fácil. E ela também lembrava da Segunda Guerra Mundial. Então, quer dizer, aconteceu muita coisa na história num período muito pequeno de tempo, que foi 50 anos. E as pessoas começaram a questionar as coisas que estavam acontecendo. Ah, peraí, mas naquela época teve isso. Não, mas eu não lembro dessa forma. Porque a memória é uma coisa muito subjetiva. Então, por exemplo, pode ser que um aluno esteja vendo a minha aula e quando ele se lembrar daqui a um tempo, ele fala assim, nossa, aquela aula foi muito massa. E pode estar falando assim, aquela foi uma porcaria, foi uma bosta. Quer dizer, isso vai variando, porque a memória ela é muito. Ela acaba sendo muito individual. Tanto é que é aí que tem divisão. A memória individual é aquilo que uma pessoa, de forma individual, vivenciou sobre um determinado evento. A memória coletiva, deixa eu tirar a câmera aqui, é aquilo que várias pessoas lembram sobre um determinado evento. Normalmente, este evento está presente em nosso cotidiano. Vamos dar um exemplo mais clássico que tem. Eu não sou de Curitiba, tá? Eu sou do norte do Paraná. No norte do Paraná, muitas pessoas questionam se houve realmente tortura na ditadura militar. Mas o pensamento é muito simples. A galera fala tanto que houve tortura, mas eu nunca vi. Aqui nunca teve, eu nunca vi guarda na rua, nada. Acho que nem teve ditadura. Isso é memória individual que acontece em algumas pessoas do norte do Paraná. Memória coletiva, daí, é que várias pessoas da região podem pensar assim. E aí que está a questão. Na região norte do Paraná, realmente não havia tanta, naquele nível de, principalmente nas cidades do interior, cidades mais pequenas, você não conseguia enxergar de forma tão clara a ditadura militar. Agora, nas capitais, nas cidades maiores do interior, você já consegue enxergar isso com mais clareza. Tá? Então, essa é a diferença de memória individual e coletiva. A coletiva, várias pessoas sabem e lembram e têm provas e documentos daquilo que aconteceu. A memória individual é uma coisa muito específica. Então, sei lá, a pandemia Covid, memória coletiva, houve o Covid. Memória individual, como cada um leva a pandemia dentro da sua própria vida, ok? Cultura, né? Cultura, assim, não tem muito o que falar. Cultura é um complexo de conhecimentos e aprendizados que auxiliam na formação da sociedade. E cultura não é uma coisa única, não é uma coisa tipo fixa, por assim dizer. Cultura é extremamente mutável. Então, o carnaval e o rock eles fazem parte da cultura brasileira hoje. Porque a cultura ela vai se integrando, ela vai se ampliando. Ela não tem um limite ou um mínimo. Ela é uma coisa que cresce, se amplia. Ok? Então, nós temos a ideia de patrimônio cultural. O patrimônio cultural é uma herança que vai nos distinguir de outros povos. E é aquela coisa, tipo, cada povo tem o seu patrimônio cultural. Pode ser que um patrimônio acabe se misturando de uma coisa ou outra e tal. O que é o patrimônio material? São coisas materiais que remetem a um povo e ou uma cultura. Por exemplo, vocês vão ter no volume 4 a história do Paraná. Fica aí o spoiler. E eu vou falar sobre algumas obras de arte que tem aqui no Paraná, principalmente estátuas e tal. Esculturas, principalmente. As esculturas remetem ao povo paranaense e à cultura paranaense. E ela é material. Você consegue ir lá, tocar, relar e assim por diante. Como, por exemplo, sei lá, o Jardim Botânico, se você quiser pegar de exemplo. E o patrimônio material são expressões culturais normalmente ligadas aos ritos e tradições. Então, por exemplo, comer de garfo e faca é um patrimônio material que nós temos. Faz parte da nossa cultura. Um exemplo que eu dou. Uns tempos atrás, né, alguns anos atrás, uma ex-namorada minha, ela era descendente japonesa. E para entrar na casa dela tinha que tirar o sapato. E isso é um patrimônio material. É uma tradição, tirar o sapato ao entrar na casa. Então, quer dizer, o patrimônio, tanto material quanto imaterial, eles estão ligados à expressão cultural. Tá? Basicamente. Ideologia. Nossa, aí é. Hoje no Brasil a galera adora falar.
Ideologia é um sistema de ideias ou crenças que tenham coerência. Na teoria tem que ter coerência. Tá? Então, considerando que as ideologias são formas de se entender o mundo e de se posicionar nele. Então, quer dizer, a ideologia é quando você segue um determinado modelo, um determinado padrão, uma determinada crença, independentemente do que seja. De diversas pessoas com diversas ideologias. Não necessariamente você precisa de uma ideologia para entender o mundo, mas uma ideologia às vezes facilita, porque você segue uma linha de pensamento, seu pensamento não fica. Mas é só esse grande ideologia. Gênero. Beleza. Agora a gente tem a questão do gênero. O gênero não é homem e mulher. Gênero é entendido como estudo das relações sociais entre homens e mulheres. E como essas relações são organizadas em diferentes sociedades, épocas e culturas. Então, existe a questão biológica, que é o sexo, masculino e ou feminino, e existe a questão de gênero. A questão de gênero ela é desenvolvida nas esferas sociais e culturais. Tá? Então, entendam que, por exemplo, aqui nós temos a Simone de Beauvoir, que é uma das maiores pessoas em cima disso, que você nascer homem ou mulher não é uma coisa diferente do gênero. O sexo que você nasce não necessariamente reflete o seu gênero, tá? Um exemplo sobre o gênero. Então, por exemplo, isso aqui é o Vitor, com a roupa dele, terno e gravata, e esse aqui também é o Vitor, tá? Já ali, fantasiado, colocado um novo modelo, colocando uma peruca e tal. O que significa? Que ambos são o Vitor. Que ele pode ter nascido no sexo masculino, biologicamente é do sexo masculino, só que o gênero é a forma como a sociedade e ele em si vai se sentir representado. Então ele pode ser representado tanto como homem quanto como mulher. Tá? Ah, mas eu não concordo porque eu vi no WhatsApp. Tá, peguei. Tipo, o gênero é uma construção social. Ah, porque homem tem que ser pedreiro e mulher tem que ser, sei lá, enfermeira. Quem disse isso? Tipo, existe algum tipo de nossa, mas isso sempre foi assim. Então, não é bem assim. Se a gente for parar a pensar nas histórias, nos primeiros povos pré-históricos, era um matriarcado que se passou um patriarcado e daí foi, tendo 1 milhão de mudanças. Então, já houveram momentos na história que a mulher não podia nem sair de casa, já houveram momentos na história, em momentos, assim, do mesmo tempo que as mulheres governavam. Então, cada cidade trabalha de uma forma. Então, quando você olha, por exemplo, sei lá, para algumas cidades do Oriente Médio, talvez você pense, nossa, as mulheres, elas sofrem muito, elas são extremamente reprimidas lá. Mas aí você olha para outras sociedades mais... Até as sociedades africanas, as mulheres comandam muitas vezes as sociedades. Tá? Então, quer dizer, a questão de gênero, o papel social da mulher ou do homem, isso é relativo à sociedade. Ou o que é mulher e homem, isso é relativo à sociedade. Por isso que eu usei de exemplo a Simone de Beauvoir. Né? Que ela fala que você não se nasce mulher, torna-se mulher. Você se nasce fêmea ou macho. O que você vai se tornar depois, daí sim influencia questões sociais, culturais e assim por diante. Ok? Feminismo. Feminismo é um movimento que visa combater as desigualdades entre homens e mulheres. Então, basicamente, a gente tem o movimento sufragista. Assim, feminismo o nome feminismo, título feminismo, foi criado no século XIX. Tá? Mas as mulheres, diversos períodos da história, elas sempre lutaram ali e estiveram lutando para conseguir mais direitos. Então é muito interessante se lembrar que, por exemplo, o que você conquista, o que você é mulher hoje, conquista homem, conquista hoje. Tá? Inclusive até coisas que homens conquistaram, em questão de melhora de direitos, de um machismo que havia em cima deles, vem por causa do feminismo e de pessoas que morreram no passado. Tá? Isso é muito importante destacar. Daí vem uma questão que é muito simples. Daí sempre tem aquele cara, que vem mais cabeça, que é basicamente aquela discussão que é assim. Mas eu vi na internet, no WhatsApp, que machismo, que feminismo é o oposto de machismo. Então eu vou ser machista, né? Porque eu não quero que as mulheres me vençam. Vi no WhatsApp. Top. Caso você veja um tipo de coisa dessa, sendo mulher ou homem, a resposta mais certa a você falar é algo como assim. Cala a boca, macho escroto. Basicamente, é só um cala a boca, macho escroto. Porque realmente, quando você que o machismo e o feminismo são coisas opostas, está errado.
Tá? O machismo é uma supervalorização do sexo masculino em detrimento do feminismo. E o feminismo, né, que é uma palavra que até hoje tem debate, gente que nem acha que realmente existe mesmo e tal, porque é muito difícil ter esse tipo de noção, é a supervalorização do sexo feminismo em detrimento do masculino. Tá? Então o feminismo, por mais que ele tenha o nome de feminismo, que as pessoas acham, isso aí está ligado à defesa do direito das mulheres. Não, ele também, em algumas vertentes, claro, ele defende também alguns direitos dos homens também. Tá? É óbvio que o foco é na mulher, porque se você observar, durante todo um panorama enorme histórico, as mulheres foram sim suprimidas de muitos desses seus direitos. Tá? Não é à toa que a gente tem, somente no século XX, historiadoras mulheres começando a ter mais voz. Coisa que no século passado não tinha, porque é onde começou a ter mudança. Tá? Lembrando que o feminismo não é uma coisa só. Tá? O feminismo, por ser uma corrente ideológica, ele tem várias vertentes. Tá? É igual uma corrente política de direita, esquerda, centro-direita, centro-esquerda, extrema-direita, extrema-esquerda e assim por diante. Eu deixei aqui indicado para vocês, caso queiram saber mais sobre as vertentes, tem um vídeo no canal Tese 11, é da Sabrina, uma doutora em sociologia. A mulher é braba. Ela lança brabo. Tá? Quem quiser ver, por favor, fique à vontade. Bem, seguindo a linha ali da nossa apostila, nós temos a ideia de revolução e golpe. Revolução é um fenômeno político-social de mudança radical na estrutura social, política e ou econômica. E agora vem um erro na apostila de vocês. Tá? Foi erro meu. Eu que escrevi a apostila, foi um erro meu. A revolução é um movimento de fora para dentro. Acho que na apostila é escrito de dentro para fora. Tá? Acho que eu inverti o negócio ali. Tá? E o movimento do golpe de dentro para fora. Ok? Só para vocês entenderem ali como é que funciona o negócio. Que eu confundi só a analogia ali. Então a revolução é um movimento que chega para quebrar a estrutura e normalmente ela vem de uma classe social que está de fora do poder. De fora do poder. E o golpe de Estado, ele é um fenômeno que tem como objetivo tomar o poder, podendo haver mudanças estruturais, mas é difícil ter. Ele é um movimento de dentro para fora, de dentro da parte do poder, das classes de poder, que acontece isso. Para entender e ficar mais claro. Existe uma classe dominante, isso que é a revolução. Na classe dominante, ela está no poder, e nós temos os revolucionários. É um movimento aqui, ó. Aqui é a classe dominante. Esse aqui é o povo, está de fora. Então ele vai de fora para dentro. O golpe já não. Isso aqui é tudo o poder, né? O Estado. Então existe no Estado uma classe dominante que está no poder e existe uma elite que está fora do poder. Essa elite que está fora do poder, mas ainda assim está dentro do Estado, tenta tirar o poder da classe dominante. Ok? Resumidamente, é isso. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, não esqueçam de participar, por favor, do sábado Tira Dúvidas, tá? Ó, só aqui, ó, só na saudade. Vitor é corno. Um abraço e tchau, tchau.